Instituto Onda Quântica e Selva Salerno apresentam audiobook Solucione a sua vida com o Eu Infinito, o segredo revelado pela ciência e a espiritualidade. O Eu Infinito é o elo real com a sua transformação. Use deste benefício para obter as informações que precisa na sua vida. O duplo quântico, o Eu Infinito, é um conceito poderoso que pode nos ajudar a nos conectarmos com a linha do tempo, permitindo que possamos viver nossas vidas com mais significado e propósito. Neste e-book, vamos explorar o que é o duplo, como ele funciona e como podemos acessá-lo. Além disso, vamos ver como o duplo quântico pode nos ajudar a resolver problemas do dia a dia e a alcançar nossos objetivos. Entenda o que é o Eu Infinito ou duplo quântico. O duplo quântico é a manifestação energética e mental da nossa realidade, uma espécie de duplicata positiva de nós mesmos, seja no passado ou no futuro. Ao longo da nossa existência, fomos criando conexões na linha do tempo sem perceber, que hoje são estudadas pela ciência e pela espiritualidade de forma física e metafísica, usando dessas conexões para perceber respostas atemporais. Portanto, é a capacidade que temos de perceber uma resposta antes mesmo de fazermos a pergunta. Em outras palavras, antever o que precisamos para a nossa vida presente. Segundo teorias cunhadas por físicos que abordaremos ao longo deste breve, bem como outros conceitos científicos, o duplo é uma realidade possível e viável para resolver nossas questões. Dualidade quântica. Baseado em princípios da física quântica, as partículas podem se manifestar ora como onda, ora como partícula, o que significa que a nossa realidade também tem uma natureza dupla que se manifesta em outra dimensão. Na nossa realidade, essas manifestações se dão por meio das chamadas sincronicidades, intuições, insights ou pelos sonhos, caminhos que já eram trilhados pelos nossos antepassados e se perderam com a modernidade e a ausência de conexão. Assim, a proposta deste e-book é entender como é possível se conectar a essa linha e trazer dela todos os benefícios reais para a sua vida. Entendendo que é possível essa conexão e abrindo-se a isso, você pode mudar a vida, como vê e vive a sua realidade. Conexão com o eu superior na ciência. Psicologia e neurociência. Segundo essa vertente, existem terapias que tratam dessa conexão. A terapia da linha do tempo de Richard Bandler e John Grinder, e técnicas de hipnose que nos remetem ao passado a fim de ressignificar o presente e moldar o futuro. Teorias da física. Para o físico Jean-Pierre Gagné-Mallet, em sua teoria do desdobramento do tempo, tudo existe de forma desdobrada. E para o físico Neil Turok, a existência dessa duplicidade segue as leis da física, refletida na teoria do universo espelho. O eu superior. Já para as práticas mais esotéricas e ritualísticas, a conexão com o Ka egípcio, o sagrado anjo guardião, o corpo de luz arco-íris, ou ainda o acesso aos registros akáshicos de Metatron, explicam como é possível essa conexão com o espaço-tempo. A teoria do desdobramento do tempo. O físico de mecânica de fluidos Jean-Pierre Gagné-Mallet entendeu em seus estudos que tudo no universo está desdobrado. Para explicar isso, ele utilizou como referência a teoria da relatividade especial de Albert Einstein, que afirma que o tempo depende de velocidades e aceleração em um determinado referencial e que, ao contrário do que se pensava, ele não é fixo, mas sim relativo. Em outras palavras, o tempo age de acordo com a velocidade, tanto de quem vê, quanto de quem está nele. Foi com essa premissa que Jean-Pierre Gagné-Mallet chegou à sua equação do desdobramento do tempo, seja no infinitamente pequeno ou no colossal. Assim, passado, presente e futuro fluem na mesma direção,
porém em velocidades diferentes, o que faz com que o tempo e o espaço sejam percebidos de forma diferenciada, mas todos ocorrendo simultaneamente. Além disso, ele entendeu que tudo o que flui no universo é informação, não importando a sua forma, seja energia ou matéria. E cedo ou tarde, dependendo da velocidade, todos conseguimos acessar essa informação. Portanto, se você está no passado, presente ou futuro, chegar a essa informação é apenas uma questão de tempo, velocidade na qual você se encontra. Mas, e se você pudesse acessar essa informação, mesmo sendo do futuro aqui no presente? Como é possível chegar a essa informação de forma prévia? É disso que trata a sua teoria fundamentada na matemática. Para ele, é possível acessar essa informação adiantada pelo único meio capaz de ler e interpretar tudo isso: nossa percepção. Nossos sentidos são capazes de receber essa informação que, por meio do nosso cognitivo, se torna algo concreto para o nosso cérebro, entendido por meio de sonhos, palpites, intuições, insight ou até mesmo acontecimentos. E para isso devemos sintonizar com esse duplo, como ele o chamou, e receber as informações que precisamos para mudar nosso futuro por meio dos futuros potenciais, anseios e desejos. Por que quântico? Quando falamos em física quântica, temos que levar em consideração alguns princípios que muitas vezes podem ser contraintuitivos, ou seja, saem da realidade convencional. As partículas têm um determinado comportamento que está além da nossa percepção. Embora na nossa realidade possamos tocar as coisas, ouvir e até sentir, na realidade última nada disso acontece. Não podemos tocar, apenas percebemos uma força de empuxo dos chamados bósons de calibre. As coisas não têm som, é apenas um ajuste do nosso ouvido em relação à frequência sonora, e o mesmo se aplica ao gosto e à visão. Portanto, são mundos diferentes, mesmo que ambos formem tudo o que conhecemos na nossa realidade. Tudo é quântico. A nossa realidade é formada por pacotes de energia, tempo e espaço, que formam tudo o que conhecemos. Então, a menor porção de algo que chamamos de quantum, e é esse quantum que forma tudo o que conhecemos. E o tempo também. Segundo um dos pais da física quântica e descobridor desse quantum, o físico alemão Max Planck, o tempo é feito por pacotes ou quantas de tempo. Portanto, como nada é contínuo e sim granulado ou intermitente, com o tempo isso não é diferente, mesmo que não percebamos essa descontinuidade. A nossa realidade pode ser bem mais interessante do que parece. Veja na imagem A1 abaixo como seria. Interpretação de Jean-Pierre Gagné-Mallet. Tempo quântico imperceptível. Tempo de Planck como é na realidade última. Aberturas temporais. E tempo linear como sentimos a nossa realidade. Dessa forma, vemos que entre um tempo e o outro existe um vazio, ou, como Jean-Pierre Gagné-Mallet chamou, tempo imperceptível, uma vez que ele está em uma dimensão ou escala diferente da que percebemos. Mesmo sem perceber, quando acendemos uma lâmpada, ela pisca em média 50 vezes por segundo. E o que acontece nesse tempo? Esse tempo tem uma velocidade maior e uma energia infinita, segundo os estudos da física. É nele que temos tempo para descobrir o que precisamos. Esse é o tempo do futuro, porque, como falamos antes, se encontra nas condições da teoria da relatividade especial, onde o tempo se dilata e o espaço se contrai, em virtude da sua velocidade, próximo à velocidade da luz. É nesse momento que o nosso duplo, que se encontra nessa condição, acessa as possibilidades que precisa para trazer as respostas ao nosso presente. O que são aberturas temporais? Na teoria do desdobramento do tempo, como mostrado na figura A1, existe uma conexão entre o tempo do nosso duplo e o nosso tempo. Essa conexão é feita através das aberturas temporais, por onde as informações chegam ao nosso corpo energético ou sensível. Essas informações chegam até nós por meio de sensações,
premonições, intuições, sonhos ou acontecimentos na nossa realidade, sincronicidades ou coincidências significativas. As aberturas temporais possuem um número finito de possibilidades, das quais apenas uma chega ao nosso presente. Esta possibilidade é previamente escolhida pelo duplo do futuro, sendo a melhor opção ou consequência futura daquilo que precisamos ou escolhemos que aconteça. É importante ressaltar que, ao pedirmos um futuro potencial, não devemos determinar como ele deve acontecer, em quais circunstâncias ou formatos. O nosso desafio é entender e acreditar que o resultado desejado irá acontecer de uma forma ou outra, de acordo com a escolha do nosso eu do futuro. No curso Acessando o Infinito 3.0 ou na formação da Terapia Integrativa Temporal, eu falo e explico com mais detalhes sobre esse tema. É importante compreender esses conceitos, mesmo que desafiem nossa mentalidade fixa, para expandir nossa consciência e pensamento universalista. Pensamento é energia? O pensamento é um tipo de energia. Enquanto a energia física se refere à capacidade de realizar trabalho em um contexto físico, a energia psíquica é uma metáfora para descrever a atividade e funcionamento da mente humana. Segundo o psicólogo e fundador da psicanálise, Sigmund Freud, a energia psíquica é associada aos processos mentais, emocionais e cognitivos presentes na mente humana, que podem ser transferidos como onda eletromagnética, que pode ser captada por qualquer pessoa. Uma onda eletromagnética pode ser captada por qualquer pessoa, transferindo assim um pensamento mal direcionado para outras pessoas que se encontram na mesma frequência ou linha de pensamento gerado. Ver o trabalho sobre a captação eletromagnética pela pineal do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, professor e médico da Universidade de São Paulo. Embora esta premissa seja mais cunho metafísico e espiritual, não deve ser descartada, pois são os mesmos princípios que regem a mente humana e o nosso inconsciente, ainda incompreensíveis pelo pragmatismo científico. Contudo, ao utilizar o contato com o nosso duplo, podemos limpar nosso reservatório de informações, memórias, sentimentos e pensamentos que não estão ativamente na superfície da nossa consciência, mas que podem ser trazidos à tona para uma ressignificação ou para ter respostas que tanto procuramos. Além disso, podemos revisitar nosso passado e encontrar o quando certo trauma aconteceu, fazendo com que seja reprogramado para que possamos nos desfazer de padrões comportamentais ou energéticos que estão no nosso código e, assim, viver um novo presente e reconstruir um novo futuro, aquele que desejamos para a nossa vida. Tenha em mente que é muito importante entender esse conceito, porque, segundo Jean-Pierre Gagné-Mallet, é um princípio da vida e todos nascemos com ele, sem distinção. Basta apenas acessar o seu duplo e extrair dele o seu futuro potencial. O universo espelho. Outra teoria da física que pode nos elucidar quanto à existência da linha do tempo ou acesso a um outro eu é a teoria do universo espelho de Neil Turok, PhD em física e diretor do Instituto Perimeter de Física Teórica. No ano de 2018, ele trouxe ao mundo a sua teoria onde explica que, no ato do Big Bang, quando o nosso universo nasceu, um outro universo espelhado também se formou, obedecendo às mesmas leis da física que o nosso, mas com características diferentes. 1. Paridade. Simetria física que descreve a invariância das leis da física sobre reflexão espacial. Explicando de forma mais simples, quando você se olha em um espelho, você vê uma imagem refletida de si mesmo. Se levantar a mão direita, a imagem no espelho parece levantar a mão esquerda. Isso ocorre porque a imagem é uma reflexão espelhada de você. No entanto, mesmo que a imagem pareça estar do outro lado, você e a sua imagem no espelho ainda compartilham as mesmas características físicas, como ter a mão direita e esquerda. Portanto, podemos dizer que, sob a operação de reflexão no espelho, a sua imagem e você mantêm uma relação de paridade. Na teoria do universo espelho, a questão da paridade está relacionada
ao fato de que as partículas no universo espelho teriam cargas opostas às suas contrapartes no universo espelho. Por exemplo, se um elétron tem carga negativa, para nós, no universo espelho, o espelho desse elétron teria uma positiva, o que é possível, pois foi descoberta em 1928 por Paul Dirac e comprovada por Carl Anderson em 1932, a que chamamos de positron. 2. Carga. Como explicado anteriormente, a questão física permanece inalterável, enquanto que as partículas do universo espelho seriam de cargas diferentes das que formaram nosso universo. Quando o Big Bang se originou, existiam partículas e antipartículas. A relação entre ambas era de aniquilação, dando origem a mais energia, indispensável para a formação do nosso universo. Porém, de alguma forma, a maior parte dessas antipartículas, que não sobrevivem muito tempo em relação à matéria como a conhecemos, sumiram. Na teoria do universo espelho de Neil Turok, é cogitado que existe uma partícula que não interage com as partículas da nossa matéria, chamada de neutrinos destros. Esses neutrinos são uma categoria específica que interage de maneira diferente com outras partículas. No nosso universo, os neutrinos destros têm interações fracas com a matéria e são difíceis de detectar. Para entender melhor, vamos imaginar que nosso universo é como um espelho, refletindo uma imagem quase idêntica, mas com algumas diferenças sutis. Agora vamos considerar os neutrinos destros como partículas misteriosas que têm um comportamento peculiar. No nosso universo, raramente percebemos essas partículas, porque elas têm uma forma muito sutil de interagir com a matéria, como se fosse uma brisa suave e leve. No universo espelho, no entanto, esses neutrinos destros têm um comportamento completamente diferente. Eles podem ter interações mais fortes com outras partículas, tornando-os muito mais detectáveis do que o nosso universo. Essa diferença nos comportamentos das partículas é uma das coisas que torna a teoria do universo espelho tão interessante para os físicos. Eles estão explorando como essas diferenças podem nos ajudar a entender a simetria e a origem do universo observável. 3. O tempo. Aqui as coisas ficam mais interessantes. Na teoria do universo espelho, uma das ideias centrais é que o tempo pode ser tratado como uma dimensão espacial adicional. Isso significa que, da mesma forma que podemos nos mover para frente e para trás no espaço, também poderíamos teoricamente nos mover para frente e para trás no tempo. De forma mais clara, imagina que o tempo é como uma estrada onde normalmente só podemos seguir em frente. Na teoria do universo espelho, seria como se tivéssemos uma faixa extra que nos permite voltar na direção oposta. Isso tem implicações interessantes para como vemos o passado, presente e futuro. Essa proposta desafia a concepção tradicional do tempo como uma dimensão unidirecional, onde só vemos avançar em uma direção, como é o caso do nosso tempo. Na teoria do universo espelho, o tempo seria tratado de maneira similar às 3 dimensões espaciais que conhecemos, altura, largura e comprimento, e ainda a seta do tempo poderia ser do futuro ao passado. Desta maneira, a teoria do universo espelho nos traz mais uma possibilidade, mesmo que sem vínculo experimental, de que possamos estar em outro universo ou outra dimensão futura e que, de alguma forma, possamos captar informações necessárias e até vitais para a nossa experiência real. Cabe agora, diante dessas teorias físicas, acreditar ou não que o nosso futuro possa nos ajudar a lidar com as questões do nosso cotidiano. Aí é com vocês. Se quiser acompanhar mais detalhadamente essas teorias, deixo os 2 links onde falo mais sobre ambas. Mente, cérebro e o nosso eu infinito. Depois de trazer algumas teorias da física, vamos falar sobre o mundo psíquico e mental. A compreensão da interação entre o subconsciente, a terapia da linha do tempo e o conceito do eu do futuro é um campo fascinante que combina princípios da psicologia, neurociência e neuroanatomia. Esta perspectiva integrada nos permite mergulhar nas complexidades da mente humana e explorar como esses elementos estão intrinsecamente conectados. Antes,
vamos falar um pouco sobre o subconsciente, que é uma parte crucial da psicologia, representando a camada mais profunda da mente onde memórias, crenças e emoções são armazenadas. Ela influencia nossas percepções, comportamentos e tomadas de decisão de maneira muitas vezes não consciente. Através de técnicas terapêuticas, é possível acessar e trabalhar com o subconsciente para promover a transformação pessoal. O subconsciente e o conceito do eu do futuro estão conectados na forma como processam a linha do tempo. O subconsciente armazena memórias e experiências passadas, e é a partir desse repositório que construímos a nossa concepção do passado, do presente e do futuro. Ele pode influenciar nossas percepções e reações no presente. Por exemplo, crenças e traumas do passado podem afetar a forma como interpretamos e respondemos à situação atual. Da mesma forma, a visualização do eu do futuro pode moldar nossas atitudes e decisões presentes. Tanto o subconsciente quanto o conceito do eu do futuro podem se manifestar através de insights e intuições. Insights são percepções súbitas e claras que vêm à mente, sem um processo consciente aparente. Intuições são um tipo de conhecimento ou compreensão que parece vir de uma fonte além da mente consciente. Ao visualizarmos conscientemente o eu do futuro, estamos acessando e influenciando o subconsciente. Essa prática pode ajudar a criar padrões mentais e emocionais que estejam alinhados com nossas aspirações e metas futuras. A terapia da linha do tempo. A terapia da linha do tempo surgiu no final dos anos 70 por intermédio de Richard Bandler e John Grinder, e também desenvolvida por Ted James, e combina técnicas de programação neurolinguística e hipnose para criar essa abordagem inovadora. É uma abordagem terapêutica que trabalha a relação do indivíduo com o tempo, explorando o passado, presente e futuro para promover a cura emocional, o desenvolvimento pessoal e a resolução de problemas. Ela pode ser uma ferramenta valiosa para aqueles que desejam superar obstáculos emocionais e alcançar seus objetivos. A terapia da linha do tempo é uma abordagem inovadora que integra conceitos da psicologia e neurociência para explorar e reestruturar experiências passadas e futuras. Ela se baseia na ideia de que nossa concepção do tempo influencia nossa percepção do presente e nossas ações. Na terapia da linha do tempo, a visualização do eu do futuro é uma ferramenta poderosa para acessar e reestruturar o subconsciente. Ao criar uma visão positiva do futuro, estamos ativando redes neurais associadas e emoções positivas e motivação, influenciando nossas ações e decisões no presente. O eu do futuro na neurociência. A concepção do eu do futuro também tem raízes na neurociência. A visualização e planejamento do futuro ativam áreas associadas ao sistema de recompensa, liberando neurotransmissores como a dopamina. Isso impulsiona a motivação e promove a ação direcionada a metas. No cérebro, a região chamada córtex pré-frontal está envolvida na compreensão e organização do tempo e ajuda a conceber e planejar eventos futuros, bem como a refletir sobre o passado. A neurociência mostra que o cérebro é maleável pela sua neuroplasticidade, que ao incorporar novas perspectivas e experiências na linha do tempo mental, podemos criar padrões cognitivos e emocionais mais saudáveis e positivos. Eu do futuro e ressignificação. Quando projetamos nosso eu do futuro, ativamos áreas do córtex pré-frontal. Ao visualizar um futuro positivo e desejado, estamos ativando as redes neurais associadas a emoções positivas, motivação e planejamento. A ativação dessas áreas do cérebro durante a visualização do eu do futuro pode influenciar a forma como percebemos e respondemos ao presente. Isso pode aumentar nossa motivação para alcançar metas e nos ajudar a superar desafios atuais, como a procrastinação e também a ansiedade. Além disso, ao relembrar eventos passados, podemos promover a ressignificação dessas memórias. Isso significa mudar a interpretação e emoções associadas a eventos passados, promovendo uma nova realidade mais positiva de nós mesmos e do nosso potencial. Ao visualizarmos metas futuras e cenários positivos, o sistema de recompensa do cérebro é ativado. Áreas como o núcleo accumbens liberam neurotransmissores como a dopamina, associada à motivação e sensação de recompensa. Isso nos impulsiona a tomar ações alinhadas com a visualização do eu do futuro.
O córtex pré-frontal, especialmente o dorso lateral, desempenha um papel crucial na concepção de metas e planejamento futuro. Ele nos permite imaginar e criar cenários futuros, além de avaliar as consequências de nossas ações no presente. A capacidade de lembrar o passado e imaginar o futuro está interligado. O hipocampo, essencial para a formação de memórias, também desempenha um papel na construção de cenários futuros. A integração entre memórias e prospecção mental é fundamental para a concepção do eu do futuro. Essa conexão com esse eu pode criar um ciclo de retroalimentação positiva no cérebro. A percepção de um futuro promissor gera emoções positivas para agir no presente. A interconexão entre subconsciente, a terapia da linha do tempo e o conceito do eu do futuro é uma área rica para a exploração e aplicação prática. Ao compreender as bases psicológicas, neurocientíficas e neuroanatômicas desses conceitos, podemos potencializar nossa capacidade de transformação pessoal e novos objetivos. Essa integração oferece uma visão holística da mente humana e abre portas para novas abordagens terapêuticas e desenvolvimento pessoal. O eu infinito na espiritualidade. Até o momento vimos como correntes científicas mostram a possibilidade da existência de uma linha do tempo, onde tudo fica registrado e pode ser acessado, seja pela existência física e o contato com outra dimensão, seja pelo resultado do funcionamento do nosso aparato mental. Nessa busca pela compreensão mais profunda do eu e da consciência, diversas tradições e correntes espirituais oferecem perspectivas ricas e fascinantes. Entre elas encontramos conceitos como eu superior, o Ka dos egípcios, o Sigillium Militum Spisti dos Cavaleiros Templários, o corpo de luz arco-íris da tecnologia consciencial, o SAG de Aleister Crowley, o Sagrado Anjo Guardião, e o Guia dos Registros Akáshicos. Essas ideias se entrelaçam em uma tapeçaria mística, oferecendo visões intrigantes sobre a natureza da existência e a expansão da consciência. O eu superior. O conceito do eu superior é uma pedra angular em muitas tradições espirituais e filosóficas. Representa a parte mais elevada e transcendente do self, uma centelha divina que está além da mente consciente e das limitações da experiência terrena. O eu superior é muitas vezes associada à intuição, sabedoria e um profundo senso de conexão com o universo. É a voz interior que guia e oferece perspectivas além das limitações do ego. O Ka dos egípcios. Na mitologia egípcia, o Ka é uma parte essencial da alma humana. Representa a vitalidade e energia que permeia o corpo físico. É o aspecto da alma que continua a existir após a morte física. Além como eu superior, o Ka está intrinsecamente ligado à noção de uma dimensão espiritual que transcende a experiência terrena e nos ajuda nas escolhas da vida real. O Sigillium dos Cavaleiros Templários. O Sigillium Militum Spisti é um símbolo icônico associado à Ordem dos Cavaleiros Templários, uma ordem militar e espiritual da Idade Média. Este símbolo é repleto de significados esotéricos e místicos, muitos dos quais remontam à busca da iluminação espiritual e à conexão com o divino, por meio de um eu mais elevado que guia o cavaleiro na sua árdua luta. O Sigillium representa a união de forças espirituais em busca da verdade e da transcendência. O corpo de luz arco-íris da tecnologia consciencial. A ideia do corpo de luz arco-íris traz uma visão contemporânea e holística da evolução da consciência. Refere-se a uma forma de existência mais elevada e sutil, além do corpo físico. Esta concepção sugere a possibilidade de transcender as limitações da matéria e alcançar um estado de luminosidade e plenitude espiritual, como um outro eu que nos orienta desde seu espaço-tempo. A tecnologia consciencial é uma ferramenta de acesso a essas dimensões e opera por meio do pensamento e intenção, em comunicação com seu corpo de luz arco-íris. O Sagrado Anjo Guardião de Aleister Crowley. O SEG, ou Sagrado, ou Santo Anjo Guardião, é um conceito central na filosofia esotérica de Aleister Crowley, pai da bruxaria moderna. Representa uma entidade ou aspecto superior do self. No caso dele, era Eivas, serve como guia e mentor espiritual. O SAG é visto como uma fonte de sabedoria e orientação capaz de oferecer insights profundos e auxiliar na busca pela realização espiritual e pessoal. Por meio das práticas profundamente exaustivas contidas no ritual secreto da Brahmelin,
é possível acessar o seu SAG e obter dele as respostas dos seus questionamentos. Metatron e os registros akáshicos. Metatron, arcanjo e serafim, é associado à sabedoria e à transmissão do conhecimento divino. Ele sustenta uma posição elevada na hierarquia angelical pela proximidade com Deus. Uma de suas funções mais notáveis é a administração dos registros akáshicos, um repositório universal de informações energéticas que abrange todas as experiências de cada alma desde tempos imemoráveis. Os registros akáshicos são acessíveis a todos os buscadores espirituais que sintonizam com essa fonte de sabedoria cósmica. O acesso a esses registros possibilita um insight sobre a trajetória espiritual. Ao conectar-se com Metatron, para acesso aos registros akáshicos, é possível obter autoconhecimento, cura e direcionamento espiritual. A relação entre a linha do tempo e os registros akáshicos é significativa. Enquanto a linha do tempo permite a reestruturação das experiências passadas e futuras, os registros akáshicos representam as experiências de todas as almas, proporcionando uma compreensão profunda da própria jornada e propósito de vida. Nos registros akáshicos, os indivíduos podem ganhar insights sobre padrões de comportamento, lições de vida e o propósito espiritual. Esta fonte também nos orienta sobre os caminhos e as escolhas para evoluir espiritualmente. Em essência, a conexão com Metatron e os registros akáshicos contemplam uma representação do nosso eu infinito na nossa caminhada. O papel do duplo quântico no nosso desenvolvimento. 1. Criação consciente. O duplo nos permite criar a nossa realidade de forma mais consciente, pela lei da ação e reação manifestando as coisas que desejamos em nossas vidas. Intuição e espiritualidade fornecidas. Quando estamos em sintonia com o nosso eu infinito, acessamos uma parte da nossa mente que nos motiva a fortalecer a nossa intuição. Equilíbrio emocional. A conexão pode ajudar a equilibrar nossos comportamentos emocionais e ter mais clareza e neutralidade, permitindo-nos experimentar a inteligência emocional com mais frequência. Benefícios da compreensão do duplo quântico. Desbloqueia o potencial interior. Entender o duplo, ou eu infinito, pode ajudá-lo a reconhecer o seu verdadeiro potencial interior, ajustar o passado e presente e criar o futuro melhor. Melhora a qualidade de vida. Compreender essa possibilidade pode ajudar a aumentar a sua força emocional e a sua sensação de bem-estar geral. Acesso a soluções criativas. O diálogo interno nos permite criar soluções criativas para os desafios, aumentando a nossa capacidade de resposta segundo a neurociência. Como seu eu infinito pode resolver seus problemas? Se você está passando por dificuldades em relacionamentos, trabalho ou mesmo na busca pelo seu propósito de vida, o seu eu infinito pode te ajudar. Veja em quais situações. Primeiro, problemas com relacionamentos. Sejam afetivos, profissionais ou familiares, seu duplo está sempre disposto a ajudar da melhor maneira possível, sem afetar o livre-arbítrio dos envolvidos. É importante entender que podemos ajudar a terceiros sempre quando estes saibam e aceitem a ajuda, uma vez que cada pessoa tem a escolha de querer ou não a intervenção alheia. Portanto, se for ajudar alguém, que seja uma decisão de ambos, e não somente sua. Além disso, o duplo não faz amarração ou coisa semelhante, até porque a máxima dele é: nunca pense em fazer aos outros aquilo que não gostaria que outras pessoas pensem em te fazer. Lembre-se, pensamento é energia, e essa energia que segue certas configurações emocionais e psíquicas, chamadas de frequências, que podem mudar a sua vida e a vida de outras pessoas. Portanto, esse tipo de prática, além de não ser inteligente, é imprudente e pode não ter um final esperado. 2. Escassez de trabalho ou clientes. Quando você faz seu pedido ao infinito, é importante seguir um padrão que reflita o que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13:34. Dessa forma, quando o eu infinito recebe seu pedido, ele o direcionará perfeitamente para a pessoa certa, trazendo efetivamente o emprego certo e os clientes que buscam seu produto ou serviço. No entanto, é de suma importância que o pedido venha acompanhado de uma ação construtiva, seja procurando um emprego ou novos contatos. Isso é necessário para que o pedido seja atendido, uma vez que o eu infinito envia a informação, mas não necessariamente realiza a ação solicitada. Usa a lei da causa-efeito para ajudar os outros e receber ajuda em troca. Encontrar um objeto pets ou pessoas perdidas. Em alguns casos, isso vai depender do final do paradeiro da pessoa ou objeto.
Assim, podem retornar como solicitado ou ainda descobrir informação sobre como e onde se encontra, possibilitando o achado, bem como entender o porquê do sumiço desse objeto, coisa ou pessoa. Sempre questione seu duplo e com certeza ele vai trazer a resposta que você busca. Lembre-se que a expectativa, neste caso, pode ser a sua pior inimiga. Assim sendo, tenha uma mente aberta e um coração sereno para encontrar o que procura sem temer o resultado. Pensamento é energia. Ganhar dinheiro ou sair do aperto. No método de reprogramação mental de José Silva, ele fala a respeito da inteligência superior e o infinito, e de como o ajudou a ganhar a loteria fornecendo os números dias antes do sorteio. Isso é muito interessante e possível, pode acreditar. Mas lembre-se, seu duplo é você no futuro, onde seu caminho e propósito podem estar infundados em outra providência ou sorte. Entenda que ele sabe o que é melhor para você e que no final das contas, tudo dá certo. Confie, tenha fé, certeza e convicção. Encontrar um propósito, melhorar seus objetivos e metas. Em todas as fases da vida temos propósitos diferentes. Isso porque vamos evoluindo a nossa forma de pensar, nossos interesses, desejos, gostos e desafios. E é muito comum, em um determinado momento da vida, ficarmos perdidos e sem direcionamento. É nesse momento que acessar seu eu infinito pode te ajudar, trazendo um novo norte ou propósito na sua vida. Afinal, nada neste universo é aleatório, nem mesmo a aleatoriedade fica sem um propósito. Bora encontrar o seu? E assim, tudo aquilo que você pedir com certeza receberá a resposta. A lei da ação e reação vale até para isso. Para cada pergunta sempre haverá uma resposta válida. Qual é a sua pergunta? O que você procura? O que você quer saber? Entrando em contato. Quando fazer? Existem algumas formas de conexão com seu eu infinito. Poderá ser a conexão noturna, portanto poderá acontecer antes de você adormecer ou durante o dia, nas ações cotidianas. Procure o melhor horário para se recolher sem forçar o acontecimento. Onde fazer? Pode ser no seu quarto, sozinho ou acompanhado, mas sem interrupções, pois requer de concentração ou entrar no modo alfa de relaxamento. Pode antecipar com uma meditação, no caso noturno, ou ainda uma simples conversa durante o dia. Como fazer? Pode fazer a conexão com o auxílio de outras práticas, como rituais com anjos, com meditação, reprogramação mental do método Trina, ou similares, ou ainda ouvindo música relaxante com aromas ou imagens. Isso vai de acordo com a sua crença, seja pragmática ou espiritual. Algumas dicas para a conexão. Antes de entregar o seu pedido, veja estas dicas. Limpe sua mente de pensamentos nocivos. É difícil acessar a conexão com o eu infinito quando sua mente está cheia de pensamentos aleatórios. Então, quando você for se conectar, deixe seus problemas do lado de fora da sala onde você estiver. Esteja presente no momento. Concentre-se no presente e esteja consciente do seu momento atual. Foque no seu desafio e não dê espaço à sua mente para te enganar na hora de pedir. Entre na benevolência. A gratidão é uma das chaves para abrir a porta para as respostas do seu eu infinito. Viva isso para você e para todos. Quando pensar no pedido, que seja em nome do todo. Aplicações práticas do conhecimento do duplo quântico. Criação da realidade. Use o duplo quântico para manifestar a realidade que você deseja, concentrando-se em seus pensamentos e sentimentos. Não tenha medo de merecer tudo o que a vida tem de bom. Esse é o segredo da prosperidade. Aperfeiçoamento. Usando o duplo quântico, você pode trabalhar em si mesmo e melhorar sua vida em várias áreas. No passado, você vivencia seus traumas e ressignifica no presente, expandindo o conhecimento em si para um futuro melhor. Criatividade. O eu infinito pode ajudá-lo a acessar soluções criativas para seus problemas, permitindo que você pense fora da caixa. Isso mesmo, soluções requerem de respostas rápidas e acertadas. Isso é possível com o seu duplo. Considerações essenciais. Antes de começar a praticar as técnicas de conexão e interpretação do duplo quântico, é importante lembrar que cada pessoa é única e pode ter experiências diferentes. É fundamental manter uma mente aberta e não ter expectativas irreais. Além disso, é crucial praticar as técnicas com regularidade e persistência para obter resultados duradouros. Lembre-se da lei de aço ou da semeadura.
Tudo aquilo que você fizer ou pensar em fazer aos outros, cedo ou tarde retornará a você. Use a sabedoria quando for pedir, pois ele vai trazer a melhor versão do seu pedido. Retorno em 40 dias ou antes. Fique atento aos sinais. Existem infinitas possibilidades. Se você quer se aprofundar mais e se conectar com seu duplo, com o pedido certo, e entender tudo, mesmo sobre conexão, retorno, os sinais e entrega dele, no curso Acessando o Infinito 3.0 apresentamos todos os conceitos de forma muito mais minuciosa, bem como outras formas de conexão e práticas de entendimento das sincronicidades, insights, intuições e sonhos que seu duplo pode enviar durante a sua existência nesta realidade. Vem comigo no próximo nível e conecte-se com seu duplo. Link acessando o Eu Infinito. Conclusão e considerações finais. O duplo quântico é uma ferramenta poderosa para a inteligência espiritual e o autoconhecimento. Ao se conectar com o seu Eu Infinito, você pode melhorar sua vida em várias áreas. Use essa técnica para começar hoje a manifestar uma nova realidade. Sobre a autora, atuante há quase 8 anos no estudo do duplo quântico e no desenvolvimento pessoal e espiritual, graduada em Criação Publicitária, Comunicação Visual, licenciada em Física e pós-graduada em Neurociência do Desenvolvimento, além de Master em Hipnose, criadora do método Trina de reprogramação mental e da terapia integrativa temporal, todas do grupo Onda Quântica. Gratidão por me ouvir e até a próxima.